há o verbo katalasso, reconciliar, nem o substantivo katalagé, a reconciliação. Não quer dizer que não é por causa disso que não está lá. Só uma vez em Mateus, Jesus ensina, no primeiro grande discurso do Evangelho, ensina a dialegetai, a ficar reconciliado, antes de ir ao altar, a reconciliar-se antes com o irmão. Falo aí com o verbo alasso, que significa alterar ou fazer a paz. Encontramos, todavia, nos Evangelhos o verbo iaomai, ficar corado, o verbo terapeuo, curar, sendo que deste último Jesus é o sujeito, em Lucas 4. Jesus curava impondo-lhes as mãos. Do ponto de vista prático, Jesus também cura pelo toque, impondo as mãos ou deixando-se tocar, como indica um outro verbo, o verbo apto. Jesus também cura pelos seus logoi, ou tornando sadia, com o verbo higieno, tornando higiênico, tornando saudável. Por isso, a reconciliação na vida e na prática de Jesus pede que olhemos, em primeiro lugar, para a reconciliação do próprio Jesus na sua vida e para a reconciliação que proporcionou a muitas outras vidas. Jesus vive reconciliado consigo e com Deus e por isso pode reconciliar o mundo com Deus. Podemos dizer que Jesus está de bem com a vida e por isso já está reconciliado com essa mesma vida. Vive reconciliado com o mundo e com os outros, ou seja, Jesus abandonou uma posição otimista, ingênua, que considerasse que o mundo em que vivemos é o melhor dos mundos, mas também abandonou uma posição pessimista, que considerasse que não havia nada a esperar, que nada poderia ser feito ou ultrapassado. Isto demorou tempo. Isto é, ele precisou de muitos anos neste processo, porque humanamente cresceu como nós e foi perguntando como nós. A sua vida pública só começa quando Jesus tem cerca de 30 anos. E o único que nos diz isto é Lucas, no capítulo 3. O próprio Jesus precisou de vários anos para se reconciliar com a Torá. Isto é, a lei está lá, mas a maneira como era interpretada pelos fariseus não o convenceu. Por isso isto obrigou, durante muito tempo, a reconciliar-se com a própria Torá, a reconciliar-se com o Pai, com o Deus de Israel, até que ele se tornasse um mestre da Halaká. O que é que isto quer dizer? Jesus tornou-se um mestre da maneira como era possível, num contexto já muito diferente, no mundo romano, a andar segundo a lei. É o que quer dizer isto. Para ele ajudar a andar segundo a lei e a viver o projeto do Pai, o Evangelho, é isso que quer dizer a Halaká, isso obrigou a conhecer a Torá, isso, obviamente, pediu-lhe muito tempo e obrigou também a interpretar a Torá no contexto concreto da província romana da Judeia naquele primeiro século, que é plural, que tem vários grupos e não vivem todos, não interpretam todos a Torá da mesma maneira. E por isso nem todas as leituras são válidas. Não é? Uma das mais comuns, obviamente, é a do sábado. Nem toda a gente vivia ao sábado da mesma maneira. Não é? Isto obrigou Jesus, para ele ser um mestre da Halaká, o repto que me foi lançado é pôr os pés na terra. Não é? Ir lá, muito bem, o que é que Jesus disse, o que é que ele fez? Não é? Para ele se tornar um mestre da Halaká e para conseguir debater com os fariseus, não é? Ele tem de conhecer a Torá, não é? Tem de conhecer o mundo e tem depois de avaliar a relação entre a chamada a lei escrita e a tradição oral, que foi acrescentando muitas práticas, muitos hábitos à lei escrita de Moisés. Isto obrigou Jesus a fazer teologia, não é? A pensar a fé e a interpretar a lei. Portanto, como qualquer crente, e humanamente Jesus refletiu, foi amadurecendo a sua relação com o Pai, na sua humanidade, Jesus também teve de se reconciliar teologicamente, isto é, teve de rever e criticar a fé dos fariseus, teve de rever e distanciar-se da teologia dos fariseus, que era a mais comum e a mais difícil de rebater. Porque eles, de facto, eram peritos na lei. Eram um Hezbollah lá do sítio. Não é? E, de facto, encarregavam-se de fazer a segurança social chegar onde eles não conseguiam chegar. Não é? As autoridades
lá em Jerusalém. Peço desculpa de às vezes eu falar de coisas sérias com imagens do nosso cotidiano e com algumas expressões mais ligeiras. Não é? Portanto, Jesus teve também, obviamente, de fazer o seu percurso teológico e de amadurecer espiritualmente. Portanto, distanciou-se, pulverizou a teologia dos fariseus, deu a volta. Não é? E só este processo de reconfiguração teológica, de reabilitação teológica da imagem do próprio Deus, é que reconciliou Jesus com a Torá e com os outros, permitindo que a partir daí Jesus pudesse tornar-se ele mesmo um reconciliador. Isto obrigou a interpretar a lei e a avaliar as leituras, as interpretações da lei. A própria experiência pessoal, a observação do mundo à sua volta, levou-o a isso, ao maior conhecimento de Deus e à consciencialização da possibilidade, isto é possível compaginar a Torá com a vida. Só adulto é que Jesus conseguiu tornar-se um mestre da Halaká. Isto demorou tempo e ele precisou de muitos anos. Até lá ficou marcado por aquilo que também observava à sua volta. O próprio Jesus viveu alguns anos irreconciliado, isto significa não satisfeito, com a imagem de Deus que os fariseus difundiam e com o que ele mesmo, Jesus, encontrava no templo. O templo, supostamente um lugar, houve um pormenor que foi fatal neste processo. O templo, supostamente o lugar da justiça e da redistribuição da justiça, ia-se lá pagar o dízimo, não é? E o que é que ele encontrava? Tinha-se tornado um lugar de comércio e um lugar onde os pobres saíam ainda mais pobres quando iam cumprir a lei do Levítico. Porque era preciso um ano de extrema pluviosidade, e aqui o Minho, em Braga, está com essa sorte, não é? Era preciso muita fecundidade para que os pobres conseguissem cumprir aquilo que estava na lei. Como não conseguiam, iam ao templo e saíam de lá ainda com mais dívidas. Este não é o Deus de Israel. Portanto, ele tem de avaliar e ponderar os próprios mandamentos. Há ali uma hierarquia, não valem todos o mesmo. Foi no templo que Jesus viu como o Deus da lei, afinal, o Deus ao qual os fariseus reduziam, o próprio Deus de Israel, aumentava. Portanto, não era Deus, era a maneira como a lei era aplicada. Isso era feito no templo, supostamente o lugar da justiça. O que é que acontecia aí? Essa lei aumentava, tal como ela era lida, ainda mais a injustiça, pois quando os pobres não podiam pagar o dízimo, saíam ainda com mais dívidas e obrigações. Ora, este não podia ser o Deus de Israel. O Deus que a todos ama e a todos quer salvar. Teologicamente, Jesus teve de fazer aqui um trabalho de reconstrução, de reabilitação, de reconciliação, de aprendizagem, de reflexão para compaginar o ser de Deus com o espírito da lei, para que ela não contradissesse a imagem mesma de Javé. Por causa disto, Jesus aproximou-se, até encontrou algum valor no movimento de João Batista, mas distanciou-se e nem teve nada a ver com a seita de Qumran. Na vida de Jesus, Jesus vive então reconciliado consigo mesmo, com o mundo e com Deus. Por isso ele concilia a sua história com a dos seus contemporâneos e com a nossa. Perguntamos nós: qual é a relação entre a história de Jesus face às nossas histórias e à história dos nossos contemporâneos? É verdade que Jesus, fiquem descansados que a gente vai aos Evangelhos, não é? É verdade que Jesus refez muitas histórias e deu um sentido novo à história, mas também é verdade que ele refez a história de muitas outras contra-histórias ou deshistórias. E nesse contexto reconstruiu a maneira como olhavam a história e como olhavam a relação de Deus com a própria história e as nossas histórias. Aqui é decisiva a maneira como olham os seus contemporâneos para Jesus, como fazem ou não fé nele. Ora, a fé fica, quer nos seus contemporâneos, quer hoje connosco e para os nossos contemporâneos, a fé fica sempre entre a releitura da história e a história de Jesus, na abertura à sua significação. Jesus instaura a história numa dimensão de definitividade e por isso reconciliou os seus contemporâneos também por esta via, pela via da história e da respectiva consciência desta definitividade. O que confere à morte de Jesus o caráter definitivo e decisivo não é o facto de morrer por um ideal, tal como fez o filósofo Sócrates na Grécia Antiga ou muitos outros, mas pelo facto de que ele é o novo rosto de Deus, ou seja, ao reconciliar a imagem do Deus de Israel com a figura do servo de Javé,
do Doutor Isaías, permite Jesus imprimir na história e no mundo o acesso a um caráter trinitário que a cruz permite depois vislumbrar. Esta reconciliação causou e causa escândalos, causa muitas irreconciliações, muitas incompaginações. E o escândalo consiste na tensão para alguns, segundo os quais, depois, ao longo da história da teologia e no século XX, o cristianismo seria apenas uma dogmática. Foi a crítica do hegeliano, por exemplo, Teilhard de Chardin. Mas é a crítica que o próprio Jesus faz à dogmática dos fariseus, que reduzem Deus a um conceito, a uma palavra. Por causa disto, dirá Heidegger, a esse Deus reduzido a um conceito, tal Deus ente, tão essencialista e tão abstrato, a esse Deus eu não me posso ajoelhar, isto é, eu não consigo reconciliar-me com Ele, porque Ele já não me diz nada. O outro escândalo seria o daqueles que consideravam que o cristianismo e o movimento de Jesus seria apenas uma expansão escatológica de algumas expectativas. É a expectativa de Pedro, de João Batista, é a via seguida pelos Zelotes, é a aposta de Qumran e vai ser a via na teologia contemporânea de von Balthasar e de Karl Barth, para os quais a história seria apenas uma espécie de quadro exterior de outra história, mas exterior, não reconciliado. Aos primeiros há que contrapor o caráter absolutamente gratuito e indisponível da Páscoa e da vida de Jesus por um lado, contra os segundos, o caráter de exemplaridade da história de Jesus na sua matriz ética. Jesus ocupa em relação aos homens que o seguem um lugar escatológico. Tem assim, para o homem e para o mundo, uma significação importante e fundamental. Esta relação tem um caráter retrospectivo, prospectivo e qualitativo. Retrospectivo como cumprimento das Escrituras e fim da história reconciliada de Israel, reconciliando a profecia com o presente. Tem um caráter prospectivo, na medida em que a mediação de Jesus é a única e a permanente, e por conseguinte é o único meio de interpretação da história. E tem um caráter qualitativo, no sentido de interpretar a vitória sobre o falseamento da relação de Deus com o mundo. Neste sentido, pela própria fé e pela obediência do próprio Jesus, chega o crente à certeza de que a história não é no seu conjunto uma história irreconciliada nem de alheamento de Deus. O Novo Testamento vê na relação de Jesus com o Pai a salvação da humanidade, como vem nos seus contemporâneos que buscam ficar reconciliados. Isto significa que a profecia se cumpre, que a promessa vai sendo acabada, que a obediência de Jesus restaura e repara a ordem do conjunto dos homens. A esperança nesta vitória da redenção de Jesus com Deus implica uma esperança numa humanidade reconciliada e num mundo em libertação para a liberdade. Este surgir na história, que a história do Nazareno inicia, evoca então um destino outro, marca a história e o tempo humanos com uma condição e uma dignidade maior. A carta aos Filipenses inscreve o processo da cruz e da glorificação de Jesus numa troca de imagens. Ele assume a nossa condição de servos para podermos ser conformados, configurados à sua imagem divina. Então a primogenitura dele entre os múltiplos irmãos, como depois referirá Paulo na carta aos Romanos, reflete-se em nós, porque ele assume solidariamente a condição humana. Então, por aí, fazemos parte do reino e somos eleitos, escolhidos filhos no Filho. Esta solidariedade está ligada, voltada para o seguimento. E ele abre-nos o caminho para que o sigamos percorrendo. Então Jesus, o Filho, não é um homem qualquer, mas é o Filho de Deus feito homem, aberto a todo homem, a tudo o que é humano. E como percebeu a patrística, ele é solidário connosco. Estamos nele incluídos e regenerados. E a ressurreição é o ponto de partida histórico da fé em Cristo e é a fonte de onde brota a penetração crente sobre a própria fé, sobre o mundo e sobre a história. Por isso a Igreja reteve os milagres lidos à luz da ressurreição de maneira proléptica, isto é, como antecipação da reconciliação definitiva.
Assim se compreende que a comunidade primitiva os descreva, ora como luz, ora como vida nova, ora como regeneração, para significar o começo de uma história ou outra, de um tempo diferente, e que Deus advém ao mundo nesta vida que vai ressurgindo, ou seja, vida que Ele faz vir aí, que Ele faz surgir, que Ele faz ressuscitar e renascer. Começa aí a ressurreição. Neste reino gerador de vida, Deus então advém ao mundo como advento. Isto é dito por Paulo com o conceito de parousia. Isto é, como antecipação da ressurreição do próprio Cristo. O mesmo diz o próprio Deus quando esvazia o túmulo. Reconcilia-se para sempre conosco. Neste esvaziar do túmulo, ele afirma a sua empatia com o mundo. É, no entanto, curioso que a referência ao túmulo vazio não ocorra senão nos Evangelhos. O sepultamento de Jesus liga o túmulo ao que precede a morte, mas o túmulo liga-o ao que o segue, a ressurreição. Lucas, um helenista de formação, é renitente ao conceito anastasis, ressurreição, ao contrário de Marcos e de Mateus. Prefere o conceito vida, para significar que Jesus vive para sempre numa condição irrevogável, reconciliada, exaltada à direita de Deus como Senhor do tempo e da história. Ele tem agora acesso ao fim dos tempos e à vocação eterna da história. Ao longo da sua existência, Jesus, para além do crepúsculo civilizacional, que também ele viveu, numa época de crise, nunca deixa de esperar ou de encontrar razões de sentido. Ou seja, não obstante fazer ele próprio, diretamente ou objetivamente, a experiência da incredulidade e da indiferença cinzenta dos seus discípulos, até os mais chegados, e o problema não era só com os mais distantes, o problema era lá dentro de casa. Eu costumo dizer que aquilo foi chumbaria velha na Sexta-feira Santa. Ele andou a gastar o latim e aquilo correu muito mal. Portanto, ele fez a experiência do cinzento com os próprios discípulos. Isto é muito visível no Monte das Oliveiras. Apesar de tudo, ele reencontra a história como lugar da esperança, cuja confirmação se consubstancia na ressurreição acolhedora por parte do Pai, que o glorifica e exalta e que por ele reconcilia o mundo. Como morre então o Filho do Homem? E por que morre daquele modo? Porque é que acaba assim a história? É facilmente perceptível que não podemos abdicar da história de Jesus, dito na exegese do Jesus da história, porque ele configura a história do mundo, fazendo de Deus o mistério desse mundo, como escreveu Jung. Na pregação de Jesus, só em parte recolhida, Jesus não anuncia mais do que o reino. João nomeia como Logos, como verbo, dilo como palavra. Porquê? Porque Jesus não fala de si. Ele é a palavra exatamente porque põe Deus a falar e permite uma releitura da realidade e não uma releitura ensimismada sobre a sua pessoa. E o seu ministério de reconciliação é por causa disto que ele não vai centrar a atenção sobre si. O mesmo acontecerá com os grandes sinais sensíveis, os exorcismos, as curas e as reanimações. Eu prefiro falar em reanimação, em ressurreição só aplicada ao caso de Jesus. Quer dizer que a carta aos Hebreus percebeu isto bem quando o cataloga e encontra um conceito feliz. Ele é um mediador, ele está no meio para fazer a ponte. Em Lucas, mais do que em Marcos, um dos efeitos mais visíveis dos milagres é a reconciliação da fé e para a fé. Neles, Jesus não reconcilia consigo, mas por eles reconcilia com Deus e com o mundo aqueles que deles são beneficiários. Ele é ouvido e seduz porque é o único que consegue unir com esses sinais, com os gestos, pelo simples facto de estar, pelo estilo como fala e como está. Só por isso ele consegue unir a transcendência e a imanência, e por isso reconcilia. É verdadeiramente mediador porque nele os discípulos têm acesso àquele que transcende a lei. Desta forma, Jesus, em todos os seus sinais, com os gestos, com os milagres, pelos quais a explica, e também muitas vezes pelo simples facto de ensinar, encarna esse projeto, de tal modo que nele Deus é intuído como advento, isto é, em Jesus de Nazaré, Deus advém ao mundo, e advém no mundo
há história e na história e permanece no meio dela de forma escatológica e definitiva. E por isso mesmo como seu Senhor. Nos seus milagres e hoje nos sacramentos da Igreja e nos sacramentais, que eu acho que é uma área que anda esquecida na teologia, o Verbo continua a unir-se às coisas sensíveis, como escreveu George Steiner, segundo o paradigma da união hipostática, linguagem que os nossos contemporâneos já não percebem e que tem de ser traduzida. Isto é, o Verbo continua a unir-se ao real, continua a unir-se à carne, tal como exprime São João e o nosso credo de Niceia. Mas sem a história de Jesus, sem o seu compromisso real, sem a sua pregação efetiva, ele permaneceria como algo semignóstico e a ressurreição permaneceria à maneira de muitas seitas como algo fantasmagórico e objeto, não de compromisso, mas de curiosidade, de magia, como acontecera com a comunidade de Corinto que Paulo encontrou. O Espírito Santo teve mais trabalho do que a gente pensa. Ora, é a partir deste processo histórico e de compromisso com o anúncio do reino que a Páscoa pode ser compreendida na lógica da lógica de Deus, a que nós chamamos de teologia, ou seja, compreendida como a reconciliação do mundo com Deus e de Deus com o mundo. Jesus morre sozinho na Sexta-feira Santa porque naquele entardecer os espectadores não entendem que aquele homem desfalece, dá vida por uma causa justa do próprio povo. Esse é o seu ethos e o seu pathos. A morte de Jesus é então solidária com todos aqueles que dão livremente a vida pela liberdade, pois Jesus sabe que por esse gesto ele salva a humanidade na cruz redentora, acrescenta o ser de Deus ao mundo, nessa árvore entre todas a mais nobre, onde ele reconcilia o mundo com Deus e na qual Deus se reconcilia para sempre conosco. A leitura desta árvore causou problemas a um senhor chamado Friedrich Nietzsche, que não percebeu nada de hermenêutica e teve o azar de ter como pai um pastor luterano sisudo e teimoso, que lhe deu uma imagem completamente negativa de Deus. Não é essa a reconciliação que Jesus faz. Nessa árvore Jesus dá a vida porque sabe que por ela acrescenta o ser de Deus ao mundo, à história e ao tempo. Por isso, nessa vida e nessa morte, se vence a morte, fazendo-nos passar o umbral de uma porta que foi aberta para a eternidade. Só que esse processo já começa em vida no seu ministério. Então, como é que Jesus vai abrindo para a vida? Vai reconciliando para a vida na sua prática e no seu ministério. Normalmente costumamos distinguir dois campos de ajuda e de saber de ajuda no que diz respeito à temática e à prática da reconciliação, e sem querer meter a foice numa seara alheia, que obviamente eu não domino, e sem querer imiscuir-me na reflexão de ontem, estamos aqui a falar da ajuda psicológica e da ajuda espiritual. Estamos perante dois campos de saber e de competências e de capacidades complementares, ainda que por vezes se imiscuam, se tenham imiscuído um no outro, ainda que por vezes resvalem um para o outro, o que significa sempre uma derrapagem metodológica. A reconstrução psicológica, como escreve o professor Carlos Gonçalves, não é um mero exercício de retórica persuasiva, muito menos uma estratégia demagógica de manipulação. Isso fazem as seitas e muito bem. Não é uma certa arte oculta, tipo cartomância ou bola de cristal. Nós estamos aqui, e os senhores, no fio da navalha. Isto é, Deus deu-nos a missão de lidar com a consciência dos nossos irmãos. Não é? Isso chama-se aconselhamento espiritual. A ajuda psicológica à pessoa pressupõe um conjunto de ferramentas de análise. Há hoje um conjunto de competências instaladas, não é? Para ajudar a incrementar a capacitação da própria pessoa. Ainda que por vezes muito mecanicista, de facto às vezes a psicologia é muito mecânica, não é? Pensa que passando os inquéritos que resolve a coisa, não é? Tira para lá umas conclusões, mete lá nos programas dos computadores e depois faz uns gráficos. Isso tem virtualidades, não é? E é verdade que é um tipo de ajuda que recorre a técnicas e a vários instrumentos. Estes recursos estão hoje muito apreciados devido ao caldo cultural em que nos encontramos, porque a fragmentação do cotidiano, a crise e a crítica das grandes narrativas que informavam a história e o sentido mais geral da vida,
a erosão das relações. Tudo isto contribuiu e contribui para vulnerabilizar a inserção de muitos dos nossos irmãos e irmãs no seio da sociedade e no meio do mundo. Neste contexto, a dimensão religiosa da pessoa corre o risco de não conseguir integrar-se à luz da integralidade do próprio Evangelho de Jesus, da própria vida no seu todo e no todo da vida. Muitas vezes a própria incapacidade da teologia, às vezes a teologia também não teve massa cinzenta, não é? A própria incapacidade da teologia também permitiu que alguns novos saberes, como a psicologia, que é um saber recente e é, pelo professor Antoine Vergote, considerado o saber tardio da modernidade, só começou no final do século XIX. Isso levou a que esse saber ocupasse o espaço de atuação do acompanhamento espiritual. E se durante esse período, desde o final do século XIX e depois, durante o século XX, a teologia andou preocupada em justificar o seu estatuto epistemológico, isto é, em tentar justificar-se como ciência, hoje são muitas vezes as explicações quantificáveis, meramente analíticas, das neurociências, da bioquímica, da psicologia, que se arvoram em teologias, em saberes explicativos da totalidade do real. E hoje pensa-se que se conseguir saber como é que funciona lá a oxitonina, não é? Lá os processos neuronais, está tudo explicado. Não é? O pobre do Damásio não percebe nada de liberdade, nem de consciência. Eu gostava que ele tivesse vindo ao Atos dos Gentios, não é? Só que ele fugiu com o Rabassaí. Portanto, não chega meramente a analisar e quantificar. Isso é um exercício, não é? Que pode ajudar. De facto, existem dimensões da vida que não são metrizáveis, não são mensuráveis. Nós não podemos medir o amor, a liberdade, a consciência, a dignidade. Não podemos quantificar a ética. Nós não vivemos segundo aquilo que é mais provável, o probabilismo de John Rawls e de algumas propostas do direito contemporâneo. Nós não vivemos segundo o gosto ou apenas pela tirania do self, não é? Porque me dá na real gana. Como refere Antoine Vergote, a psicologia jamais explica inteiramente a arte, a amizade, a religião, nem sequer o amor. A própria história, como ele refere, assim o demonstra. No entanto, o profissional de ajuda tem alguns momentos no seu trabalho e no seu serviço, esse trabalho tem algumas características. Nesse trabalho de reconciliação psicológica, também como um serviço de reconciliação espiritual. Primeiro, e para ambos, é preciso manter-se uma congruência. E de facto, quando eu leio os Evangelhos, vamos começar a descer ao texto, fico descansado, Sarabá, não é? Quando eu chego aos Evangelhos, eu dou-me conta que Jesus manteve esta característica. Ajudou psicológica e espiritualmente. E a primeira regra, a primeira condição é a da congruência. Isto é, eu tenho de continuar fiel a mim mesmo. E Jesus continua fiel a si e fiel ao Pai. E Ele mostra nos vários encontros, gostem ou não gostem dele, Ele está-se borrifando para os fariseus. Não é? Para a timeshare das televisões, para as audiências, gostem ou não gostem dele, ele continua coerente e congruente consigo mesmo e com o reino. E o seu olhar dá corpo ao reino, ao projeto do Pai, e por isso vê-se nele uma transparência. Ele continua verdadeiro consigo mesmo. Segunda condição, para que se faça, para que se preste este serviço, quer de ajuda psicológica, quer espiritual, a chamada genuinidade, é preciso que cada um se reconheça como é e continue genuinamente a ser o que é. E os seus contemporâneos de Jesus reconhecem nele um olhar límpido, genuíno, autêntico, capaz de deixar ver o seu interior, mas também capaz de permitir olhar a pessoa tal como ela está, tal como ela é. Só assim é que ele, ou digamos, quem ajuda, poderá fazer algo por aquela pessoa que pede ajuda. Só com um olhar genuíno,
Portanto, que parte sem etiquetações, sem preconceitos, e que respeita a pessoa tal como ela vem ter connosco. Isto implica a regra seguinte: eu tenho de continuar coerente comigo mesmo, tenho de ser autêntico comigo mesmo, de ser capaz de olhar a pessoa genuinamente, porque só assim é que eu poderei viver uma aceitação incondicional de quem Deus me põe diante. E Jesus também aceita a pessoa tal como ela vem até Ele, sem condições. Isto é, peço desculpa da tautologia, sem impor condições à partida, sem etiquetar. Aceita a situação tal como ela vem ter com Ele. Jesus estima as pessoas que lhe pedem para ser curadas. E Ele tenta pôr-se no lugar delas. Jesus respeita como elas estão e como elas são. Mas a partir daqui, isto qualquer psicólogo faz. Se for honesto. Nas seitas não. Ok. Mas isso a gente não conta. Não perde tempo com essa gente. Só que, apesar dessa aceitação incondicional, a certa altura, e aqui entramos no acompanhamento espiritual, a partir daqui entra a especificidade da ajuda espiritual reconciliadora. Pois Jesus, tal como os senhores, não quer apenas que a pessoa fique reconciliada com o self. Quer muito mais. Não quer só que a pessoa fique reconciliada consigo mesma, mas com Deus. Com efeito, aqui Jesus propõe um outro horizonte. Ainda que o faça com muita parcimónia, com grande mestria e com grande delicadeza. Jesus não pode deixar nunca, isto não é só para dizer que está tudo bem, não é? Jesus propõe um referencial, ou seja, o referencial deixa de ser o acompanhado, aquele que pede para ser ajudado, mas passa a ser esta proposta, este horizonte, ainda que obviamente tenha em conta o ritmo progressivo do acompanhado. Deus faz durante a história de Israel uma grande reconciliação. Desde Moisés até ao período dos Macabeus, eles até evoluíram teologicamente e Deus usou de muita pedagogia. Até tolerou lá a poligamia dos patriarcas, por exemplo. Até, mesmo moralmente aquilo evoluiu. E só no período macabaico é que se estabilizou a fé na ressurreição. Durante o período de Moisés eles pensavam que ia toda a gente, ainda estão nessa fase, lá os judeus, não é? Que ia toda a gente ser sepultada lá no Jardim das Oliveiras, lá do outro lado em Jerusalém, porque aquilo já estava ocupado, cemitério. Não é? Portanto, ainda estão nessa fase. Ora, Jesus, e ele faz sempre isto, ele põe um interlocutor à sua altura. Jesus põe um interlocutor à sua altura. Por isso, o referencial deixa de ser quem vem pedir ajuda para passar a ser esta proposta. E por isso, respeitando o ritmo, esta proposta não deixa de ser proposta, como caminho e como horizonte. É isto mesmo que Jesus faz depois de os discípulos de Emaús acabarem por confessar. O Espírito Santo teve mais trabalho do que a gente pensa. E lá no versículo, salvo erro, é por volta do versículo 23, não é? Eles acabam por confessar. Jesus vai devagarinho, não é? Com pinças. Isto é um exercício com pinças. Já estão habituados a isso, não é? E nas confissões, isso é um trabalho de pinças. No fio da navalha, não é? Vocês é que sabem dessas coisas, sou eu. Não é? E eu recebo a vossa misericórdia quando vou confessar a vocês. Não é? Mas, obviamente, não é? Vocês perdoam, não é? Sou um pobre pecador. Mas, o que é que fazem os discípulos de Emaús? Eles limitam-se a confessar, não é? Que eles estão à espera de quê? Do resgate de Israel. Eles estão à espera da troika, literalmente. Que alguém lhes venha resolver a vidinha. Eles pararam em Sexta-feira Santa. Israel continua aí. Parou em Sexta-feira Santa. Então eles queriam o que é que eles queriam? Ficar reconciliados com Roma e pela via política. Queriam apenas ficar reconciliados consigo mesmos e por si mesmos. Não é? Ora, Jesus vem desmontar este esquema e colocar os discípulos à altura de outro resgate, de outra troika. Não é? Isto se implica, peço desculpa de brincar com coisas sérias, não é?
Isto implica santa paciência, uma função crítica, de análise, mas quando eu critico, não me limito a dizer mal, eu avalio. Não é? E o próprio Jesus, quando se aproxima, também aproveita os sinais positivos dos discípulos, as suas expectativas, porque elas permitem abrir a hipótese de outro horizonte, neste caso, o resgate da salvação e o resgate dos pecados, só que isso é dito sem falar em salvação e sem falar em pecados. Essa é a habilidade e a criatividade e a pedagogia de Jesus. Isto mostra que Jesus não se limita a aceitar tudo ou a dizer que está tudo bem e que vai ficar tudo bem. Jesus também não desculpabiliza tudo, como no caso da mulher pecadora. Como no caso da mulher pecadora. Ela é pecadora em Lucas e é adúltera em São João. O que é que Jesus faz? Ele questiona, desinstala, põe a pensar, tenta abrir o espírito humano ao Espírito de Deus. Para quê? Para com isso facilitar que venha ao de cima o conjunto dos recursos que o acompanhado, que aquele que pede ajuda já conhece ou já possui. Aqui o mestre, o acompanhado espiritual, tem de ser intransigente em algumas situações. Em caso de escrúpulos, como Jesus muitas vezes é com os fariseus, que de facto eram demasiado escrupulosos com as questões da lei, com as questões da pureza e de impureza. A lei era tão absoluta, não é? Que inclusive se o pai ou a mãe tivessem dificuldade, era mais importante ir lá oferecer a corbana em Marcos 7 do que ir ajudar o pai e a mãe. Eles violavam o quarto mandamento. É por isso que ele é o mestre, está lá cá. Ora, vamos ver, o que é mais importante? Há uma seriação dos mandamentos. Portanto, em caso de escrúpulos, Jesus é intransigente com os fariseus e também há que ter cuidado quando o acompanhado ou o que pede quer continuar a ficar-se pela mediania e pela mediocridade. E Jesus encontra muito isto. E os discípulos são os primeiros exemplos. A outra regra significa privilegiar a empatia antes da simpatia. O que é que isto quer dizer? Jesus não tem de dizer que já passou pelo mesmo e que por isso, ou só por isso, é que pode entender o que se está a passar ou o que está a ser pedido. E ao contrário do que escreve o mirolho de Marrocos, chamado Luís Vaz de Camões, era assim que o chamava, Dom António Ferreira Gomes, lá no Porto, o saber não é da experiência feito, graças a Deus. Não é? O saber não é da experiência feito. É por isso que os senhores acompanham, ajudam os casais a crescer. É por isso que eu fiz convosco o CPM, fiquem descansados. Os senhores não precisam ser casados para saber o que é a vida familiar. Não é? O saber não é da experiência feito. É partilhado. Portanto, eu não tenho de dizer só sofrendo como estás a sofrer é que eu te entendo. E por isso, Jesus não tem de simpatem, de padecer com o outro, para poder entender o que se pede ou o que se está a passar. Basta-lhe a empatia, isto é, a capacidade de colocar-se no lugar do outro para compreender as suas dificuldades. Obviamente, esquecendo-se algo de si para tentar entrar e perceber melhor o mundo do outro. Ora, isto vai permitir ajudar a compreender a fé como aquilo a que a psicologia chama os coping skills. Isto é, as capacitações para cope, para suportar as dificuldades, para enfrentar as situações limites, porque ela mesma abre a outros horizontes. O problema foi o modo como a fé foi usada e às vezes é usada nestas situações. E por isso, quando Jesus várias vezes responde, vai, a tua fé te salvou, é assim muitas vezes que acaba o relato de milagre. E Bultmann, quando deu isto, bom, então é tudo invenção, é tudo uma construção do evangelista para levar à fé. Não vou entrar aqui nessa crítica, os alunos aí superaram o mestre, graças a Deus. Kesman, Jeremias, Coleman, por aí fora. Mas quando Jesus diz, a tua fé te salvou, ele está a dizer, como eu dizia há pouco, ele é a mediação. O centro não é ele. O centro também não é o acompanhado. Ele está a dizer que não foi ele que curou ou que salvou, mas que ele encontrou um terreno onde a salvação de Deus pode atuar. Jesus só pode concluir isto depois de fazer um caminho conjunto com o outro acompanhado
pelos meandros misteriosos da interioridade. Por isso, o mestre espiritual tem de ter claro que a centralidade do processo tem de ser assumido pelo acompanhado, devolvendo a iniciativa a ele, sem o substituir, sem o ultrapassar e sem querer protagonismo, mas colocando-lhe perguntas abertas, nunca fechadas nem direcionadas. Assume aí Jesus uma reconciliação de mediação prospectiva. Neste sentido, a tua fé te salvou indica que Jesus recuperou a pessoa a partir da sua fé, construiu algo a partir do que já existia. E desse ponto de vista, isto é, ele não vai perguntar se ele sabe o credo. Não vai colocar sob o exame, sabes ou não sabes o catecismo da Igreja Católica. Isso é só depois. Não é? Mas Jesus vai tentar recuperar a pessoa a partir do que já está, de algo que já existia. E desse ponto de vista ele é muito realista e muito pedagógico. É mesmo psicologicamente reconstrutor. E às vezes Jesus tanto é mestre espiritual como um reconstrutor. Não é? Isto é, nós nunca podemos negar a humanidade. Ele levou a fé daqueles que se lhe dirigiam e que por aí conseguiu levar a fé, a que a fé os salvasse, os reconciliasse, encontrou um terreno acolhedor. Mesmo que nem sempre as razões fossem as mais lídimas, como nós vamos ver no exemplo a seguir. É o que acontece com os discípulos de Emaús. Eles sabiam que ele estava à espera da Troika. Apesar disso, tentou que eles dessem a volta. Não é? E por isso, pelo menos, eles ficaram surpreendidos pelo sucedido. A metáfora de Emaús é uma metáfora configuradora do processo de acompanhamento espiritual e torna-se uma das primeiras experiências pós-pascais da atividade reconciliadora e teologicamente terapêutica de Jesus. Portanto, Jesus não salva só por aqueles atos mais emblemáticos, não é? Que a apologética clássica usou. Jesus reconcilia os dois discípulos de Emaús com toda a história da promessa, por meio de uma bibliagogia. Então não sabeis o que é que disseram sobre mim lá Moisés e os profetas. Ele reconcilia estes dois com a teologia da promessa, reabilita-os à história da salvação e reconcilia-os com os sinais sacramentais. Jesus aí faz mais do que uma simples terapia psicológica, faz mais do que uma consulta. E por isso critica. Não se fica por descer ao nível deles. Então como é que é? Não é? De algum modo é um Jesus que se lamenta. Não é? Aquela pergunta é uma pergunta retórica. Então não sabeis. Não é? É uma tal pergunta aberta. Mas também não se fica por descer ao nível deles. Não se fica por entrar no caminho deles. Mas coloca-os à sua altura espiritual. Ele é um acompanhante espiritual dos discípulos de Emaús. É espiritualmente companheiro. Historicamente, ele conhece os acontecimentos. Caso contrário, não saberia falar deles. Teologicamente é desafiante. Bibliagogicamente, isto é, o percurso através das Escrituras, mostra que ele é um perito, isto é, que é um hermeneuta. Por isso ele interpreta a vida concreta, interpreta a Escritura e faz a ponte. Isso chama-se a halakha. Neste trabalho de interpretação, Jesus atinge a especificidade do acompanhamento espiritual ao ajudar estes dois, dos quais só um sabemos o nome, Cleofas, e ajuda a fazer o quê? A discernir os espíritos, para aí no meio dos espíritos, isto é, das modas e das ideias, discernir o espírito. É aqui que está o coração da experiência espiritual e do acompanhamento espiritual. Jesus ajuda estes dois a integrar as suas experiências psicológicas, as suas expectativas, a discernir os sinais da voz de Deus na sua vida e nos respectivos sinais, ajudou a caminhar numa progressiva consciencialização do estado de vida, de onde é que eles estão, para onde podem ir e das suas próprias potencialidades, à luz da mensagem de Deus e num cada vez maior conhecimento interior sobre si mesmo. Esta é uma primeira fase para ajudar de seguida os acompanhados a uma maior liberdade interior, a uma maior maturidade, a uma maior autonomia, para que eles depois assumam este processo e possam livre e responsavelmente escolher estar com o Senhor, ficar à mesa com Ele, para depois o contemplar e o rezar. É para aí que aponta.
É para aqui que aponta o acompanhamento espiritual. E daqui depois, naturalmente, Jesus tem de sair de cena. E ficam as mediações, não é? Fica o pão e o vinho. E isto vai ser levado, então naturalmente, esta oração, esta contemplação, será transformada em vida e em missão. Jesus faz ali uma grande lecção divina. Nem sempre a própria psicologia, é verdade, olhou com respeito para o fenómeno religioso e para a teologia, considerando, sobretudo, na primeira metade do século XX, que a religiosidade é nociva para a saúde mental do indivíduo, porque alegava a psicologia que o Freud fez moça. Santa paciência. Dizia a psicologia, felizmente já nem toda a gente pensa assim, provocava delírios religiosos, mistificações, um sentimento mórbido de culpabilização da sexualidade e o encorajamento de experiências suspeitas. E suspeitas, dizia ela, porque não mensuráveis, como, por exemplo, as aparições, as visões e os milagres. Como é que a exegese respondeu a isto? Então é tudo projeção dos evangelistas. A forma gachista deu um tiro no pé, literalmente. Na exegese bíblica, a consequência disto foi a recepção acrítica e mea culpa, outra vez da teologia. Muitos exegetas receberam acriticamente estes pressupostos e o problema é que muitas vezes assumiram-no sem saberem. Daí a negação, pela própria história das formas, da existência de milagres por parte de Jesus. Isso foi um passo para tirar essa conclusão. Depois veio a resposta da teologia e da psicologia. E surgiu aqui uma segunda tese contrária. Esta tese defendeu que a religião é necessária para a saúde mental. E aqui houve duas escolas. A primeira considerou que é ilegítimo que os crentes separem a fé do trabalho clínico psicológico, dizendo que as doenças da alma são doenças psicológicas, logo são do foro que tem uma raiz religiosa no seu âmago, sendo que aí era necessário que a cura fosse operada por Deus e pelo terapeuta. Isto criou nos Estados Unidos, a partir do final dos anos 60, pós-concílio, a chamada psicoteologia, em que a necessidade da religião para a saúde mental é afirmada com base em convicções religiosas. A segunda escola, a chamada escola do aconselhamento pastoral clínico, também no final dos anos 70, apresentou argumentos já não da teologia, mas da própria psicologia. Aqui os terapeutas apresentam argumentos psicológicos, como por exemplo, perante as psicopatologias, só a religião pode oferecer o horizonte global de sentido e curar a pessoa. Num e noutro caso, funcionaliza-se a religião, ela é apenas considerada na sua utilidade à pessoa. É preciso ter muito cuidado com isto nos hospitais. Por exemplo. O que está em causa é a relação da pessoa com Deus, não com a religião. As revelações da fé, as experiências da expressão da fé, as experiências mais sublimes da doxologia e do louvor exprimem isto mesmo. Essa relação não é nem necessária, nem fruto da projeção humana, como dizia Freud, acusando-a de ser necessária, não é meramente a projeção de um desejo e também não é apenas útil para a minha saúde mental. Então, quais são os dados? Este é o contexto. E agora perguntamos ao texto. Quais são os dados nos Evangelhos sobre esta atividade reconciliadora e terapêutica de Jesus? Nós só temos exorcismos realizados por Jesus nos sinóticos, não em São João. O facto de serem, e temos nos Evangelhos, se eu tirar as repetições, nos Evangelhos nós temos 6 exorcismos, 14 curas e 3 reanimações. Estes são os dados evangélicos. E o facto, por exemplo, de serem 6 os exorcismos, revela a importância que eles tiveram no ministério de Jesus. O mesmo diga-se quanto às 14 curas e às 3 reanimações. Devemos manter sempre presente que tais relatos estão distribuídos entre as várias fontes evangélicas. É também de referir que João não contém nenhum relato de exorcismos, provavelmente devido à sua própria perspectiva teológica. Nos sinóticos, quase todos os relatos de exorcismos, propriamente ditos, procedem da chamada tradição de Marcos. Na fonte Q, parece ter havido um breve relato de exorcismo, como introdução à controvérsia sobre Belzebu. Ele está possuído, acusavam-no.
A própria fonte de Lucas não apresenta um exemplo sequer de exorcismos. Ainda que refira de passagem, só evoca a expulsão dos 7 espíritos a Maria Madalena. E só Marcos é que refere isto. A tradição especial, a única fonte de Mateus, tem um breve relato de exorcismo. Provavelmente trata-se de uma criação redacional do próprio evangelista no capítulo 9. Eu vou poupar os senhores às citações todas, fiquem descansados. Sendo que o número de fontes é limitado, o testemunho múltiplo, de facto, estarem repetidos nos vários, é tão importante como o próprio testemunho múltiplo das fontes. Não só estarem em várias, mas dentro da mesma está mais do que uma vez citado. Perante estes dados, hoje, ninguém sério e honesto se atreve a negar que Jesus foi um taumaturgo. Comparando com a nossa experiência, o princípio, e aqui sirvo-me desse grande mestre que é John Paul Maier, um senhor abade da Diocese de Nova Iorque, e que pensa, não é? É verdade, tem muitas secretárias, não é? Para ajudar a fazer o trabalho, não é? Comparando a nossa experiência, o princípio da analogia histórica sugere que, tal como acontece nos nossos dias, em que muitos se dizem curados, e eu agradeço-vos ter-me convidado para isto, vocês dão a ver de maneira diferente o nosso tempo, afinal a coisa não está muito diferente. Não é? Também no nosso tempo, em que muitos se dizem curados, o objeto da graça e da misericórdia, também no tempo de Jesus, se produziu um contexto similar religioso. Não temos então de estranhar tantos encontros, tantas reconciliações, tanta busca de graça. E John Paul Maier foi a Lourdes consultar os arquivos, não é? Lá dos relatos e dos senhores médicos, e conclui ele: se num conjunto de circunstâncias, um determinado tipo de acontecimento tende a ocorrer num período da história, eventos similares podem acontecer também, ainda que não necessariamente, em outro período da história, dado um conjunto de circunstâncias similares. Por isso, esta hipótese não pode ser recusada à partida, e por isso não podemos estranhar o ambiente e as características do tempo de Jesus, no qual, afinal, tal como hoje, muitos buscam a graça, procuram a cura, sentem a necessidade e buscam a restauração das forças, vivem uma ânsia de salvação, por vezes pelas mais primitivas formas e pelas formas mais patentes. O nosso tempo, afinal, considero eu, e depois haverá tempo para debate, Sr. Padre Vítor, afinal continua aberto à reconciliação, à indigência da terapia, a vários níveis e em vários registros e em vários ritmos. Esta consciência estará hoje mais clara pelo conhecimento e pelas análises de que dispomos para avaliar muitas enfermidades psicossomáticas que afetam muitos dos nossos contemporâneos. No mundo greco-romano, à volta de Jesus, era comum a prática da magia, o recurso aos homens divinos, as chamadas divindades salutares. Isto era frequente. No centro médico do deus Asclépios, era possível oferecer sacrifícios por enfermidades crónicas ou simplesmente receber assistência médica. Essas ditas curas, ou atos mágicos, tinham o condão de transmitir a ideia de se ficar salvo, de se ser salvo, de uma situação que desequilibrava a posição do doente, que desequilibrava o lugar do paciente no meio do mundo e no seio da sociedade. Conseguir sair deste atoleiro, desse desequilíbrio, valia tudo e mais alguma coisa, porque existia uma ânsia generalizada por sair desse círculo vicioso que, no fundo, era considerado como a tradução ou a representação do mal, o que estabelecia uma estreita relação lógica entre a enfermidade, doença, pecado e demoníaco. Várias dessas doenças eram tidas como originárias em forças sobrenaturais devido à sua inexplicabilidade ou resistência. Aos responsáveis dessas doenças chamavam-se, no plural, daimonia, demónios. Vivia-se assim uma osmose psicossomática cujas fronteiras nem sempre estavam, como nem sempre estão, definidas. E como mostra o conceito lepra nos Evangelhos, essa doença não pode ser identificada como o síndrome de Hansen. A semântica hebraica, lá no texto massorético, a correspondência do hebraico sa'at, inclui outros significados como psoríase, eczema, purulências epidérmicas, fungos dérmicos, chagas, descamações da pele, inflamações, descamações cutâneas. Todos os casos estão cobertos pela tradição sacerdotal que trata disto tudo em Levítico 13.
Por estes motivos, não sabemos exatamente de que é que padeciam os 10 leprosos quando Jesus os cura. Fiquem descansados, também não é importante para a vida eterna. E só para dizer, não vamos perder-nos aqui nesta questão. O que é que realmente ele sofria? Nós não sabemos. Não é? Nos Evangelhos, então, temos este conjunto de 6 exorcismos, 14 curas e 3 reanimações. Por meio, encontramos vários encontros restauradores, nos quais Jesus restaura, devido ao seu carisma, devido à capacidade taumatúrgica única que lhe era reconhecida, mas também pela própria argumentação e perícia hermenêutica, aláquica e teológica. Ele percebia de Bíblia, de exegese e de direito. Não é? E quando comparamos as fontes fora da Escritura, Jesus é um caso absolutamente particular. Não é? Estou com muita curiosidade para ver como é que Bento XVI se safa na questão agora dos Evangelhos da infância. Não é? Quando eu comparo o texto, não há nada igual, não há nenhuma outra personagem da qual tivessem retido tantos episódios de cura, de restauração, de terapia, nem antes no judaísmo e na Grécia, nem depois. É um caso absolutamente particular. Não quer dizer que não existissem. Não é? Só no caso dele é que se pode falar em rigor de uma atividade taumatúrgica permanente e atestada. Os outros faziam umas coisas. Não é? Nenhum outro interveniente na história bíblica e extra-bíblica, quer anterior, quer subsequente, mereceu tanta atenção e tanta recordação dos sinais que fez da reconciliação. O nosso mundo, por muito racional que possa parecer, por muito logolátrico, por muito tecnológico, por muito avesso ao espírito, afinal abre-se muito aos espíritos, busca o espírito, busca o espiritual, apresenta muitas características semelhantes ao mundo de Jesus, o mundo que ele encontra, no qual vive, um mundo de muita busca do sagrado, de muita busca de reconciliação, de pacificação, que vive muita necessidade de cura, expressa todas elas de muitos lados e por vários canais. O mundo judaico de Jesus encontra e está habituado a relatar nas sinagogas os feitos dos taumaturgos, os grandes, Moisés, Elias e Eliseu. Além destes, tornaram-se conhecidos muitos outros no mundo romano que pululavam as classes mais desfavorecidas da sociedade. Dentro do judaísmo, destacaram-se um certo Teudas, um Judas o Galileu, um samaritano que reuniu os seus no Monte Garizim, estou a citar os Atos, um egípcio, cujo nome desconhecemos, e que convocou os seus correligionários para o Monte das Oliveiras. Há referências a exorcismos e a horóscopos em Qumran. Eram comuns práticas de magia, ao ponto de John Dominic Crossan, não preciso ter cuidado com este senhor, ele considerou Jesus um mago. Suetónio até relata milagres feitos por Vespasiano, dava jeito, não é? Porque ele veio a ser imperador, não é? E relata como um judeu de nome Eleazar foi visto a realizar prodígios em nome de Salomão. No judaísmo no primeiro século sobreviveu uma expectativa de Salomão redivivo, isto é, que o Salomão regressasse, de que o filho de David viesse outra vez realizar novamente milagres, curas e exorcismos. O rei Salomão é o único monarca chamado filho de David em todo o Antigo Testamento. No século I, no judaísmo, o rei Salomão adquiriu por isso uma fama de exorcista e de mago. Provavelmente esta fama estará na origem da evocação do cego de Jericó, quando Jesus lá passa, ele diz Jesus, filho de David. E por isso Mateus tem muito cuidado quando diz que Jesus é filho de David. Ele tem de explicar esse título. Não é? Jesus, filho de David, tem compaixão de mim. E ele pede uma coisa que os discípulos nunca pedem, este cego. Ora, depois de curado, ele vai passar a andar no caminho. Ele que estava, diz o texto, ao lado do caminho. Sintomática e emblematicamente, este cego, Bartimeu, diz e representa a cegueira de todos. E só quando passa a ver para cima, ele nunca pede para ser curado, este cego. Ele pede, está lá o verbo, para anablepo, para ver mais e para ver espiritualmente para cima. E só quando ele passa a ver anablepo, é que ele consegue entender o suficiente para entrar no caminho. Foi a visão espiritual superior que lhe permitiu ver Jesus na paixão. Por isso este cego representa em Marcos todos aqueles que continuam cegos por não estarem ainda reconciliados com a cruz. Esse era o problema e continua hoje. O cego de Jericó passa a seguir Jesus no caminho depois de ver para cima. Ele precisa deste ver para cima para ver Jesus em cima na cruz e segui-lo no caminho da cruz,
o caminho onde todo e qualquer discípulo tem de seguir atrás de Jesus, onde Pedro não queria seguir Jesus. Só no caminho da cruz é que Jesus reconcilia a visão. É por isso que ele vai dizer a Nicodemos: só quando tu olhares para cima é que vais entrar no reino e ficar curado. Só no caminho da cruz é que Jesus reconcilia a visão, refaz a visão espiritual da fé e do discipulado. Muitos judeus, Pedro incluído, é por isso que ele é chamado Simão no final dos Evangelhos, continuavam à espera do regresso de Salomão, continuavam à espera de uma reconciliação de fora, do exterior, que não os obrigasse a passar pelo caminho da cruz. Isto é, eles queriam uma reconciliação sem compromisso, que não os empenhasse, que não os obrigasse a ir atrás de Jesus. Filóstrato, no século III, quando escreve a vida de Apolão de Tiana, que viveu contemporâneo de Paulo, diz que ele realizou vários milagres. O mesmo faz Flávio Josefo, no ano 93, quando nos diz, nas antiguidades judaicas, que um certo judeu de nome Roni conseguiu de Deus que a chuva parasse, e por isso foi logo imediatamente contratado para realizar prodígios contra os inimigos de Israel durante o mandato de Hircano II, no século I, antes da nossa era. Não sabemos se este Roni é o mesmo Roni citado na Mishnah, no tratado Tanaíte, e que faz o mesmo milagre. Seja como for, não há bases para fazer dele um taumaturgo carismático galileu. Além disso, a rabinização desta figura, na posterior tradição talmúdica, no mesmo tratado, mostra como se alargou esta taumaturgia, supostamente assim chamada, à figura do próprio Rabi, só por ser Rabi e perito na Torá. Estes problemas repetem-se para Hanina ben Dossa, que terá vivido no século I, mas cujas referências repetem-se mais tarde na Mishnah e só aí. É uma distância temporal muito longa dos acontecimentos e muito diferente dos Evangelhos, que relatam isto muito perto do tempo do ministério público de Jesus. E Jesus nisto é diferente, porque nos Evangelhos ele opera dando uma ordem e realizando um sinal e um gesto. Por regra, não se dirige em oração a Deus para pedir o que sucederá a seguir, como nestes casos rabinizados, na Mishnah, no Targum e no Talmud. Em Qumran temos duas curas. No primeiro, um texto apócrifo do Gênesis, Abraão impõe as mãos sobre o faraó para o curar com o verbo gaar, gesto que Jesus nunca faz quando se trata dos espíritos impuros. E ele ordena, fala do alto e de maneira solene, com um imperativo no presente. É um caso sério quando Jesus fala no imperativo no presente. Sai de perto, como diz o brasileiro. O outro relato é na Gruta 4, a oração do rei babilónico Nabónidas, ainda que com semelhanças à cura do paralítico de Marcos 2. Mas não se refere a algo recente, como no caso de Marcos. Recente no momento da redação do Evangelho. Todos estes exemplos não são por isso significativos. Não são tão recorrentes que possam ser denominados ou classificados como uma atividade taumatúrgica normal, como é a de Jesus, quando comparada com essas fontes. E ao contrário de todos estes casos, Jesus nunca cura com recurso a fármaca nem a botanei. Não há nada disso. Não há mesinhas, meus senhores. Não é? Graças a Deus. Um milagre é dito como nos Evangelhos? Com o termo semeion, sinal, taumazo, ficar estupefacto, paradoxon, surpresa ou paradoxo, dynamis, dinâmica, teras, portento. O que é que Jesus faz com estas palavras e com estes sinais? Eu vou só citar os 6 exorcismos: o endemoninhado da sinagoga de Cafarnaum, o geraseno possuído, o rapaz com o espírito mudo, o cego mudo de Mateus 12, o mudo possuído por um demónio, Mateus 9, a mulher sirofenícia, Marcos 7, o paralítico, Marcos 12, o estropiado da piscina de Betesda, João 5, o homem com a mão ressequida, Marcos 3, a mulher encurvada, Lucas 13, o criado ou o servo do centurião, o cego Bartimeu em Jericó, o cego de Betsaida, quando Jesus começa a viagem para Jerusalém. Há um no princípio e outro no fim, para dizer que na subida para Jerusalém está toda a gente cega. Aquilo é uma cegueira teológica, é chumbo direto, na sexta-feira santa. Está toda a gente cega, é por isso que está lá, não é? A começar e a acabar a subida ao longo do Jordão. O cego de nascença em João 9, o leproso de Marcos 1,
A sogra de Pedro, Nosso Senhor deve ter arrependido amargamente, ter curado a sogra a São Pedro, não é? Por isso é que a gente brinca com a anedota, não é? O São Pedro negou, não é? Porque ele curou a sogra antes, não é? A hemorroíça de Marcos 5, o homem com hidropicia em Lucas 14, o surdo-mudo, Marcos 7, o servo do sumo sacerdote, Lucas 22, 3 reanimações, a filha de Jairo, a filha da viúva de Naim e, obviamente, Lázaro, não é? De acordo com o critério da atestação múltipla, ninguém se atreve hoje, se for sério, a negar que Jesus foi taumaturgo. Os vários, múltiplos e repetidos testemunhos confluem nesse sentido. No contexto mais amplo do ministério de Jesus, esta atividade terapêutica e os gestos surpreendentes e carismáticos mostram que Jesus se enfrentou não apenas com os malefícios, Schlest, na exegese alemã, enfrentou-se com pessoas e situações más, kakos, que nos fazem sentir fisiologicamente mal, Übel, mas sobretudo enfrentou-se com o mal, das Böse e o Poneros. Portanto, não se enfrentou apenas com o mal moral, enfrentou-se com o mal enquanto tal. O testemunho da coerência com o seu próprio ministério mostra que Jesus, sobretudo pelos exorcismos, realizou parcialmente o triunfo escatológico de Deus sobre Satã, a realização preliminar do futuro reino já presente na atividade reconciliadora de Jesus. As curas recebem a sua interpretação de um dos ditos da fonte que Jesus, e o verbo que lá está, exorquizo, e ele desorquestriza, não é? Desmonta a orquestra, literalmente, de Satã. E as curas recebem a sua interpretação de um dos ditos da fonte que quando ele responde aos mensageiros de João Batista. Estes milagres, os cegos veem, os coxos andam, dão cumprimento às profecias de Isaías sobre a reconciliação definitiva de Israel. Note-se por último que estes atos reconciliatórios não são apresentados como a razão de condenação de Jesus no processo da paixão. Ele não é condenado por causa disto. Jesus vai ser processado por reconciliar Israel com o sábado, com a lei e com o templo. Isto é, por reconciliar o seu próprio povo com a verdadeira imagem e com o verdadeiro lugar destas instituições na vida de Israel. Ele nunca nega nem a lei, nem o sábado, nem o templo. Se ele negasse a lei e negasse o sábado, estava a violar um dos mandamentos da lei de Deus. Por isso, Jesus é verdadeiramente judeu, não é? Como os mandamentos para nós continuam a ser palavra de Deus. Não é? No que diz respeito ao sábado, e Jesus desorquestiza, exorquiza a imagem que os fariseus davam destas 3 instituições. No que diz respeito ao sábado, ele mostra serem um verdadeiro mestre da halaká, quando cura a mulher encurvada em dia de sábado. Ele reconcilia Israel com a interpretação da Torá e com a própria gradação dos mandamentos, ao relativizar o 3º mandamento, pois se está em 3º lugar, significa que os 2 primeiros são mais importantes. Jesus então entra com estes gestos em debate com os fariseus, os supostos mestres da Torá e da aplicação concreta da Torá. A cura do hidrópico em dia de sábado, então, desabsolutiza a vivência do sábado por parte dos fariseus. No Império Romano, os judeus apenas viam que só os juízes locais poderiam condenar a magia negra feita contra alguém, o que não é o caso com Jesus. Os gestos de Jesus são benéficos, não são maléficos, mesmo que tenha sido acusado de estar conciliado com Belzebu. O benefício das intervenções de Jesus extravasa mesmo os limites étnicos e geográficos de Israel. Por isso ele faz os sinais dos reinos na região de Gerash, naquilo que é hoje a Jordânia. O mesmo acontece no caso do último exorcismo, quando cura a filha da mulher sirofenícia em Marcos 7. Ele rompe aí as barreiras entre judeus e não judeus, entre judeus e helenistas. Deste modo simples e concreto, abre o caminho para a palavra mais erudita de Paulo, da sua teologia da desgeograficalização da promessa. Deus promete a todos, não só para aqueles, nem só para aquele tempo, nem só para aquela região. E então ele mostra assim que a promessa de Deus é universal, não é exclusiva de uma raça, só para um grupo, para um conjunto de pessoas ou para uma etnia. Bem longe de Jerusalém, mais perto de Damasco, esta mulher helenista reconcilia Israel com a universalidade da promessa. E este percurso é transversal aos Evangelhos.
Também nos sinóticos, não só em João, Jesus atravessa a Samaria. Não é por acaso. Depois de curar 10 leprosos, só um veio agradecer. Um, diz o texto, samaritano. Só um veio completar a reconciliação. Os outros 9 ficaram por reconciliar. Ainda não aceitavam a pura gratuidade do gesto de Jesus em desviar-se pela Samaria. Ele não tinha de ir para Jerusalém pela Samaria. Se o faz, é por pura gratuidade. Este desvio geográfico tenta reconciliar Israel com a universalidade da promessa, mesmo que os resultados sejam exíguos. Mesmo que os resultados sejam exíguos. Só um veio agradecer. Isto significa que o próprio Jesus faz ele mesmo a experiência da ambiguidade das intenções. Ele está ali no fio da navalha, como nós estamos. Os outros 9 apenas pretendiam uma reconciliação do seu estado físico, não mais do que isso. Por eles, Jesus faz a experiência de que os seus sinais precisam de ser descodificados. E nada na vida é transparente. Como diz o Paul Ricard, nenhuma palavra é inocente. É por isso que o mesmo sinal de Jesus, para uns é uma graça, para os fariseus é uma blasfémia. Tem mais do que um sentido. Obviamente não valem todos o mesmo, mas tem de ser interpretado. Por isso, para os outros 9, não houve uma reconciliação hermenêutica. E por isso Jesus experimenta a ambivalência. Ela faz parte da vida. Nada é transparente, nada é automático. Os sinais têm de ser interpretados. Então o trabalho da reconciliação é empenhativo. Não é apenas passivo, nem é apenas imanente. Os 9 leprosos não são recriminados por Jesus. Jesus não se irrita. Porquê? Ele já está reconciliado com o mundo. Já está reconciliado com a ambivalência da vida. Por isso ele também não se ilude. Quando lhe gritam do lado, à distância do portão da cidade, estes 10 leprosos gritam, eles não pedem para ser curados. Eles clamam por compaixão porque estavam afastados da cidadania, do seu lugar na sociedade. Estavam relegados para a distância, estavam afastados de tudo e de todos. Jesus manda-os ir ter com os sacerdotes, mas não tem ilusões. Ele sabe perfeitamente que uma tal situação, mesmo sendo desesperante, ainda permite que eles tenham a lucidez para pedir ajuda a alguém e que ainda continuem preocupados apenas consigo mesmos, mesmo que ainda o tratem com a deferência do título ó mestre. É o caso destes leprosos, que só se preocupavam consigo mesmos, só pretendiam ficar reconciliados fisicamente, mas não com Deus. Mesmo assim, Jesus cura-os. Há aqui um paralelismo evidente que Lucas estabelece com o caso de Naamã, o sírio. E assim regressou para agradecer a Deus e ao profeta. Então a história repete-se. Pois sempre que Deus quer começar por reconciliar fisicamente, precisa de passar pelo crivo da liberdade, da anuência da recepção. Isto é, tem de conseguir convencer que seja aceito um dom imerecido e excessivo. Às vezes isso acontece por parte dos não-judeus, onde menos se esperaria e por quem se menos esperaria. Mas há muitos outros gestos em que Jesus faz uma reabilitação, quer da imagem de Deus, quer do nosso lugar do mundo. Ele que é verdadeiramente o mestre da Halakha. Veja-se o caso do jovem rico, em Marcos 10. Jesus faz ali uma hermenêutica, uma reconciliação teológica ao apresentar-lhe a medida alta. Como eu dizia, ele põe sempre o interlocutor à sua altura. Ele põe-no à sua medida e tenta levá-lo e conduzi-lo por uma ponderação do que mais vale, perante a atuação minimalista e ritualista do jovem rico, que parece só preocupar-se com os ditos mandamentos negativos. Eu não mato, não cometo adultério, não roubo, não é? Eu faço o mínimo, não é? Parece que estou safo, não é? Portanto, Jesus tenta reconciliá-lo com o ser, ele que só estava